Let's start again. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês quem está vendo o vídeo agora. Eu vou estar ensinando a vocês a estar fazendo a instalação do farol alto, baixo e buzina, como está na minha bike. Aqui é a frente da Fan 150 2014. Eu vou estar ensinando para vocês a instalar o farol. Eu vou separar o fio aqui para não ligar lá, porque essa lâmpada aqui tá queimado baixo, só tá o alto. Eu vou trocar ela. E vou trocar a buzina que queimou. Deixa eu pegar o fio aqui para mostrar para vocês. O azul. Aqui dá para mostrar. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou aqui dentro. Esse fio aqui é melhor porque é de internet, é fino e dá pra fazer tudo com ele. Eu encaixei ele aqui. Aqui vem os 3 fios da lâmpada que eu vou estar mostrando pra vocês. Esse azul é o negativo, esse marrom é o baixo e o branco é o alto. Eu fiz a instalação, esse marrom com branco aqui é o que vem da bateria, o positivo e o negativo. Esse laranja é da buzina, como vocês podem ver. Aqui eu tô usando um cone de Suzuki, que é o mais em conta aí, que vocês acham em qualquer lugar. Aqui tá funcionando o alto, não, baixo, alto e buzina. Eu vou estar mostrando a instalação aqui pra vocês. Mas antes eu vou ensinar pra vocês como vocês ligam a lâmpada aqui. Lá na bicicleta vai ficar assim, ó. O azul é o negativo, que eu puxei ele direto da bateria, que é esse aqui, que é esse azul. Ele vem direto no marrom aqui, que tá bem escondido. No marrom, olha ele aqui, ó. O marrom. O branco é o alto, farol alto, que é esse branco aqui. Ele vem subindo pelo fio azul e sai aqui. Deixa eu focar, carregar a claridade do sol. Ele aqui, ó. Ele fica no fio do farol alto e nesse botão aqui, ó, que eu instalei para quando eu dar um clique assim ele dá aquele jogo de luz. E o marrom é o farol baixo. Esse marrom aqui, você está vendo aí agora. Ele também sai pelo fio azul e sai aqui, ó. Cadê ele? Olha ele aqui, ó. Ele sai nesse fio que vem pra aqui. E agora a buzina. A buzina é... Eu vou pegar a buzina queimada para mostrar para vocês como é fácil a instalação. Aqui a buzina que tava, ela grudou o imã hoje pela manhã. E é o seguinte, quando você comprar uma buzina, ela vai vir com um ferro desse. Aí você arruma um parafuso 10 que entre nesse buraco que tem aqui no galfo. Esse buraquinho aqui, ele fica aqui, ó. Deixa eu focar, focou. Aqui. Aí a buzina fica aqui, ó. Aí aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Esse laranja aqui é o negativo. Ele tá vindo direto da bateria, olha aqui, ó. E esse branco é o daqui, que é o positivo, que cai cá no botão, nesse botão aqui. Vocês podem ver, olha aí, ó.
o laranja vai direto para a bateria, cadê ele? Vai direto na bateria e o branco com laranja vai direto para a buzina, que é o positivo. Para vocês se confundirem, tem dois laranjas. Esse laranja aqui é o que vai. Eu fiz a marcação errada. Mas esse laranja é o que vai direto no negativo. E o outro laranja que vem do botão vai direto no positivo. Aí o outro fio que vem do botão você liga ele na buzina. Nessa buzina, na buzina, a mais em conta é dessa daqui que é 15. Tem lugares que é 10. Tem diversos tipos de buzina, você escolhe a sua preferência. Mas a mais alta, a mais em conta é essa daqui. Eu vou pegar uma dessa pra botar. Então, agora a gente vai. Sim, esqueci de falar. Você tem que ter um botão de cortar corrente, tipo de cortar a corrente da bateria. Mas como não tem esse botão, você pode usar, se você não tiver esse botão, você pode usar um botão daqui liga e desliga. Que eu vou estar ensinando a vocês a fazer a instalação, para deixar ele bem escondido aí, para ninguém ver e ficar uma coisa bem escondida, que só você vai saber. Você pode botar em qualquer lugar aí, mas o melhor lugar eu vou estar explicando para vocês onde vai ser. A frente que tava na minha foi essa daqui. Essa daqui que tava na frente da minha. Eu dei ela pro meu irmão. Ela tá semi-nova, tá bem arrumadinha, só tá faltando a aranha. Eu quero fazer um projeto nela também, mas por enquanto a gente só tá na minha aqui. Eu vou estar buscando um botão ali agora para estar mostrando para vocês onde eu vou colocar, ver aí. O botão já está aqui, esse é um liga e desliga. Focou? Focou. Eu vou ligar um no positivo, eu vou ligar um no negativo da bateria e um no negativo que vem que vai para outras funções. Eu vou estar colocando o botão no lugar e vou estar instalando os fios para vocês verem. Como eu falei para vocês, eu vou mostrar onde eu botei o botão. Aqui nessa aranha aqui da Fan 150, ela tem um buraco aqui que onde fica um do mesmo desse aqui que vem do painel. Aí como eu não tenho painel, eu joguei ele nesse furinho que vem aqui. Ele tá aqui, ó, liga e desliga. Olha aqui o fio dele aqui onde passou, tá vendo? Aí eu vou jogar aqui. Eu vou jogar bem aqui. Como vocês podem ver, eu já fiz aqui de uma adiantada. Aqui é o fio que vem do corta-corrente positivo e negativo. Eu cortei a corrente que vem direto do positivo. Aí eu cortei ela, joguei um em cada ponta. Aí o que vem das funções eu joguei no positivo de um lado, que é o que vai ligar. Pra cima ele liga, pra baixo ele desliga. Então como é pra cima eu ligo no unha da Suzuki. E pra baixo eu ligo no positivo da bateria. Como vocês podem ver aí, positivo da bateria e positivo do punho. Eu vou estar isolando aqui agora. Tá deixando tudo bonitinho aqui pra mim. Quando eu comprar a lâmpada, eu instalo.
testar a bateria que tava carregando ali. E ganhei essa lâmpada de, de brinde, ligou? Tá funcionando dois polos, o alto e o baixo. Vou estar instalando, mostrando pra vocês. Já tirei o banco ali, vou estar mostrando o esquema aqui, como é que a bateria fica. A bateria fica aqui, assim. Aqui o fio onde passa os dois fios da energia aqui, ó. Como vocês podem ver, o marrom positivo e o outro é negativo. Vou instalar agora aqui e já volto com dois fios. Vou voltar agora colocando o banco, deitar ele aqui. Vou estar colocando o banco e vou estar instalando a frente agora. Já volto aí. Como você pode ver aqui, todo o bloco de moto ele vem com uma pecinha que é essa daqui. Essa peça aqui ela serve como um ganchinho para segurar a lâmpada, e ele é colocado dessa maneira aqui. Dessa maneira você vem com ele aqui, encaixa, tem tipo uma travinha aqui, ó, uma parte mais para dentro, você encaixa ela aqui. Pode ver aqui, e a outra aí. Encaixou, tá vendo? Ou segura. Aqui agora na frente aqui, eu vou estar colocando os fios, e quando eu colocar eu volto. Como vocês podem ver aí a lanterna, o botão ligando aqui pra vocês verem no alto e o baixo. Esse aqui é o baixo e o alto. Baixo, baixo e alto. Baixo, alto. E eu vou estar instalando aqui no lugar agora. Vocês podem ver tudo escondido, não vê nada. Vou estar colocando no lugar aí agora pra vocês. Já instalei a frente. Só que eu surpreender aqui. Olha aqui, ó. Vocês não vê fio nenhum solto, tudo escondido. Vou estar ligando aqui pra vocês agora. Vamos lá. Aqui está sendo o alto e o baixo. Vamos conectar o fraco. Baixo, alto, baixo, alto. E ligou. A instalação da buzina está aqui, que eu vou botar uma nova. E como eu já troquei a lâmpada, essa aqui eu vou dar pro meu irmão que tá de um polo, só o alto, que eu vou fazer a instalação na bike dele também. E vou trocar essa buzina daqui que tá, o imã tá grudado. E é isso aí. Vocês podem ver. Eu vou, assim que eu comprar a buzina, eu vou fazer a parte 2. E se você gostou do vídeo, se inscreva, curta, comenta, deixe seu like aí.